para continuar esse novo mundo, eu chamo um contemporâneo, certo? Eu chamo o Jurandir Fernandes, que conheceu, tal como eu, isso bem próximo. Jurandir, bem-vindo. Aqui. Aqui, agora eu queria o reloginho, pede para ela passar o reloginho para cá. Aquilo aí está contando o tempo, né? Ótimo, ótimo. Pessoal, boa tarde a todos e a todas presentes. Uma honra muito grande, muito feliz de estar aqui com todos. Obviamente, depois desse grande lapso causado aí pela pandemia, nós podemos estar nos tocando novamente. Bom, a mim coube falar também sobre o tema ESG, e está muito fácil agora, depois da Patrícia, depois do Paulo, depois da Carisa, acho que ficou mais tranquilo. Eu não preciso retomar alguns conceitos, não preciso explicar o que eu estava achando. Mas eu gostaria de começar com uma imagem. Cadê Ah, você vai pegar para mim? Eu queria começar com uma imagem interessante, ainda na onda, naquela deixa que o Fred colocou da poesia. Você quer coisa mais linda que essa imagem que vai aparecer aqui, Fred? Essa imagem, ela está... Obrigado, viu? Essa imagem está completando agora, em novembro, 55 anos. Ela foi publicada pela NASA em 67, em novembro de 67. Foi a primeira vez que nós conseguimos ver a Terra de corpo inteiro, flanando no espaço e colorida. Pelo menos é assim que a literatura aponta. Foi a primeira imagem colorida, completa do nosso planeta. E o nosso planeta é muito lindo, é belíssimo. E basta você comparar com os outros aqui do nosso sistema solar, não precisa viajar muito. Olha para o resto, Vênus, Marte, a Lua que é ao lado, que é linda, as noites que ela nos propicia, mas em si, cadê a vida? E não cuidar dessa nossa casa, realmente, não é acabar com a casa, não é acabar com o planeta, é acabar com a vida no planeta. Então, pegando um pouco do que foi dito, já não é de hoje, também não é a partir dessa foto que começou a se ganhar muita consciência da questão ambiental. O E de ambiental, aqui no caso, ele vem vindo já até mesmo na proteção da vida animal, que os homens, na nossa espécie Homo sapiens, já destruiu muitas, mas muitas espécies aqui na Terra. Então já vinha vindo há muitos anos, até mesmo antes de pensar na questão toda ambiental, a proteção à vida animal, o respeito à natureza, à botânica, idem, enfim, já vinha vindo. Essa foto, ela trouxe um pique, uma vontade muito maior, porque quando ela surge, a juventude na época estava vivendo um momento muito crítico, principalmente no mundo ocidental, aqui nos Estados Unidos, onde essa foto foi publicada pela NASA. Uma guerra infeliz, como todas, num lugar dela, do planeta, que ninguém nem mal sabia onde ficava, e os jovens estavam sendo mandados para lá para morrer. Morrer por quê? Por quem? E onde? Então esse movimento começa a surgir também com mais ênfase no todo e se escoa pela Europa por motivos diversos, mas a sensação de proteção ambiental cresce numa exponencial. E é isso que nós vamos começar a admirar agora. Eu vou apresentar para todos vocês um número. Vamos guardar bem esse número. 51 bilhões. É bi. 51 bilhões de toneladas de CO2 equivalente nós lançamos na atmosfera por ano. Aquele valor ali não é o acumulado, é o que nós jogamos por ano. Então, quando alguém fala, qual é a meta que vocês estão estabelecendo, que esses movimentos todos estão estabelecendo, que a meta é aquela que vem ali, a meta é o zero, tem muita gente que fala, não, mas como que vai zerar? Não, é para zerar o que nós estamos adicionando ano a ano. Essa meta está sendo estabelecida por diversos campos da ciência. Esse número não é um número chutado, é um número que é um consenso em diversos encontros, como as COPs todas que existiram, e nós temos que chegar a zero. Quando? Aponta-se para 2050, 2060. Mas e as etapas até lá? Tem que ser cumpridas. Agora, é fácil
tranquilo chegar nessa meta? Vamos ver a dificuldade. Pega esse número aqui. Em plena pandemia, quando nós tivemos aeroportos, portos, fábricas, cidades em lockout, tudo aquilo que nós assistimos em 2020, qual foi a economia que nós conseguimos de emissão com todas essas paralisações, com todos os lockouts que ocorreram o mundo afora? 3 bilhões em 51, ou seja, 5%. Isso pode causar um estado de derrota, um estado de desânimo. Olha, então desse jeito é bom desistir. Mas não é isso que a humanidade faz. Quando nós entramos na pandemia, falava-se em vacina dali a 4, 5, até 7 anos, eu me lembro bem. A humanidade deu a volta por cima, fez a vacina em 1 ano, vacinou, estamos saindo dela, já saímos em boa medida, e mudamos comportamentos, mudamos como encarar tudo isso pela frente, os grandes desafios planetários. Esse é um grande desafio, esse é um grande desafio. Não se faz mais a pergunta da transição energética, se ela deverá ocorrer ou não, e se quando nós devemos começar a tomar algumas ações. O que se coloca hoje, eu acho que aqui dentro desse espaço, com toda essa belíssima exposição, nós estamos vendo muito isso, é como começar a atuar efetivamente para essa transição. Então não é mais ser e quando. E eu digo mais, não é só também uma questão ambiental, e aí eu pego muito no que a Cariza e o pessoal da Scania falou, tanto o Paulo quanto a Patrícia, que é uma questão também econômica que vem junto. Mudanças econômicas, de acordo com tecnologias que estão vindo com grande força, vão mudar também e vão impulsionar no sentido da busca daquela emissão zero. E aquela emissão zero, gente, é uma emissão também relativa. Eu não quero dizer que ninguém quer dizer que vamos chegar a zero. Você tem que ter um zero equivalente. Digamos o seguinte, eu estou produzindo etanol, na combustão do etanol eu produzo CO2, mas tem também uma fase de captura para nascer a cana-de-açúcar. Então, o que é captado, menos o que é emitido, faz-se um balanço e procura-se o zero equivalente. Eu vou dar uma rápida pincelada em alguns daqueles ali, não vou falar nada de hidrogênio nem de digitalização, porque eu percebi que já foi muito falado por aqui hoje. Então, vamos lá. Os motores. Na verdade, nós não estamos partindo para a eletrificação, por outros motivos que eu vou mostrar aqui, só por uma questão ambiental. É também. Mas aquela complexidade que você está vendo ali no motor a explosão, e aí nós temos um motor famoso da BMW, esse motor ficou realmente no mercado, foi um sucesso de evolução, não tem um inventor desse motor, que aí dentro tem série de patentes. Olha o corpo dele e a complexidade. Você está vendo ali, mais visível, 4 pistões, tem mais 2 que não estão visíveis. Você está vendo que o pistão, ele tem que afundar, a partir do momento que tem uma explosão, ele afunda, depois ele sobe para soltar os gases daquela explosão, do combustível, espelha aqueles gases, absorve novamente a mistura, comprime, explode, 4 tempos cada pistão daquele fazendo, numa rotação que pode chegar a 6.000 rotações por minuto. Se fosse 60 por minuto, então você teria uma vez a cada segundo tudo aquilo acontecendo. E muitas vezes, você não está falando somente naqueles 4. Como aquele motor visto do alto, ele tem 12 pistões daquilo, com combustão, com emissão, com toda aquela parafernália que me lembra muito aqueles relógios antigos, cheio de engrenagens, de cordas, de pêndulos, e você olha para um relógio hoje digital, aqui tem praticamente um chipzinho e nada mais. Então vem vindo por aí, obviamente, uma simplificação muito grande, que é o motor elétrico. Aquele corpo que você está vendo arredondado, o motor elétrico, você tem basicamente um corpo fixo, um estator que ele chama, e você tem um rotor. A energia elétrica gera campo magnético, dá um desequilíbrio, gera um movimento, mexe com o câmbio, com o eixo, e elimina uma série de outros componentes, como é o caso de uma caixa de câmbio, aquela parafernália toda que nós vimos
do girabrequim, da manivela de válvulas que abre e fecha e tudo mais, a simplicidade. Além do que, ele é facilmente modulável. Você consegue colocar em cada eixo de um ônibus, você consegue colocar na roda e assim por diante. Então, essa evolução está levando também a uma visão diferente do que vem por aí em termos de tração. Agora, o que é interessante é o seguinte: isso não está acontecendo por si só, porque faz tempo que se fala em motor elétrico. É que houve e está havendo a cada momento uma evolução muito grande em energias renováveis. Pega aquela primeira lá em cima, primeira bolota lá em cima, que é a parte hídrica da nossa matriz. Quem está em segundo lugar ali já, o azul mais claro, já é energia eólica. Em terceiro já é energia fotovoltaica, que está ali em amarelo. É uma coisa impressionante, em tão pouco tempo nós temos aqueles passos. Quando você olha apenas a evolução da fonte solar, aquela última barra que está lá à direita, está apontando que agora, em 2022, nós geramos 16 gigawatts de energia solar. Aquela barra ainda tem muito a crescer, porque nós estamos no meio do ano. E aponta-se naquela barra que ela vai bater em 25. Então, se você olha a curva toda, é uma exponencial. Agora, o que é essa história de 25 gigawatts? É muito, é pouco, vale a pena, né? Então, deixa eu dar um exemplo para você. Sabe quanto que gera a usina de Itaipu, que é a maior usina da América Latina, uma das maiores do mundo? A usina de Itaipu gera 14 gigawatts de potência. 14, tem essa capacidade. Então, nós já estamos hoje com 16, que já está instalado, dessas fotovoltaicas, com mais de uma Itaipu sobre as nossas casas, no comércio, em shoppings, facilitando ainda o quê? Quando você coloca um fotovoltaico na sua residência, no seu telhado, o que acontece? Você não precisa de grandes linhas de transmissão. Você não precisa trazer energia de Itaipu aqui, ela está no teu telhado, ela está no teu quintal. Então, além da facilidade e o fato dela ser renovável, ela é muito mais prática, muito mais objetiva. Agora, ela vai substituir tudo? Não, ela é complementar. E basta você saber o seguinte: nós estamos gerando hoje no Brasil 1 gigawatt por mês, ou seja, a cada 14 meses a gente faz uma Itaipu. E a usina de Itaipu, para ficar todinha completa, levou 32 anos. 10 anos na primeira fase, depois foi inaugurando outras turbinas. Bom, então, obviamente, vem por aí não só a questão ambiental, mas um grande modelo de negócios muito mais inteligente, muito mais racional. Então, esses foram os dados que eu já falei, só para andar mais depressa. Eu acho interessante esse relatório que sai apontando o intervalo de cada 5 anos. E eles fizeram um elogio muito importante ao caso brasileiro de geração fotovoltaica. Nós vamos, obviamente, pular de uma posição hoje, que é 13ª posição. Em 3 ou 4 anos a gente vai estar em 5º ou 4º lugar nessa geração perante os outros países do mundo, o que é muito importante para nós. Em crescimento fomos o 4º. Olhando para a questão mundial, você percebe que essa tomada de consciência de geração, aproveitando a energia solar, tem também percorrido a parte do mundo, né? Olha só, em 2022, em maio, o mundo ultrapassou 1 terawatt de energia, ou seja, 1000 gigawatts. Se nós estamos produzindo, se você olhar para 2002, essa capacidade era de 2 gigas, então nós aumentamos em 20 anos 500 vezes. Quer dizer, o mundo todo está voltando para isso. Ok? A questão da energia eólica, também outra fonte limpa de energia, é impressionante a forma que ela está crescendo. Eu gostaria de mostrar essas 3 imagens. Em 92, lá em Fernando de Noronha, foi colocada a primeira usina eólica.
Em 2016, a gente alcançou 10 gigawatts de energia eólica, quase uma Itaipu. Então foi de 92 até 2016, foram 24 anos para atingir 10. E agora, em 2021, apenas 5 anos depois, e não 24 anos, atingimos 20. Isso mostra o caráter exponencial, a evolução dessa captação de energia renovável que nós estamos fazendo. Muito importante, o Brasil está bem posicionado nisso, e é uma energia tremendamente limpa e que está se tornando cada vez mais barata, mais econômica. Armazenagem. Armazenagem é rápido, é só você ver a evolução, porque todo mundo falava o seguinte, não dá para fazer isso não, a bateria é terrível, a bateria é muito cara. Olha a evolução do preço da bateria. Ela caiu 90% até agora em 2020 e ainda vai cair mais 50%. Então ela vai chegar realmente a ser algo bastante econômico e mais eficiente, diminuindo inclusive a necessidade de peso e de carga para certas autonomias. Eu vou mostrar só aqui o seguinte, ainda estamos numa dependência muito grande da produção de baterias que é feita na China, mas outros mais, como é o caso aqui do Brasil, nós estamos ainda importando alguns componentes, mas aqui ao lado tem um ônibus que está escrito ali elétrico e totalmente elétrico, me deu muita alegria de ver tudo isso, em que ele tem o chassi da Scania, em que a Eletra pediu o seguinte, olha, me faz um chassi sem motor e sem o câmbio. Botei e vou botar um motor elétrico aqui em cima. Então ali tem um motor elétrico em cima do chassi. Esse motor elétrico é feito por uma empresa chamada WEG, que é uma empresa brasileira, que é famosa, é fantástica no mundo. Ela vende motores no mundo, está ali. Tem lá dentro um aparelhinho chamado reversor, conversor, que converte a energia elétrica, a corrente elétrica, desculpe, contínua da bateria em corrente alternada, também está ali, é produzida aqui no Brasil. A carroceria, nós temos carroceadores fantásticos aqui no país. Nós temos, esse caso é uma carroceria da CAI, você tem a Marco Polo, você tem Comil, você tem tantas outras que são esparramadas por aqui. Eu só falei essa porque eu estou enxergando a Comil ali, lembrei da Marco Polo lá embaixo, no Rio Grande do Sul. Enfim, esse é um ônibus inteirinho da Eletra, estou vendo aqui a marca, brasileiro. Então essa dependência, nós vamos a pouco e pouco. Eu vou agora simplesmente dar uma pincelada rápida, me pediram para falar alguma coisa sobre alguns exemplos de transporte público, eletrificação dele em alguns países do mundo. Eu colocaria, antes de mais nada, que os ônibus com emissão zero continuam ganhando participação no mercado. Não para de evoluir. Há 5, 6 anos atrás, quando nós falávamos nisso, era traço. Não tinha quase nada a não ser na China. A China continua com uma frota grande, mas o resto do mundo vem crescendo também. Mas eu queria apontar o seguinte, BRT, que é Bus Rapid Transit, aqueles corredores que o Jaime Lerner criou lá no final dos anos 60, anos 70 em Curitiba, hoje ele está sendo levado para muitas partes do mundo. Eu peguei um caso aqui, lá em Jacarta, a China, tem no México, o próprio Brasil é um dos maiores implantadores de BRTs, eletrificado completamente. Então, é uma tendência muito forte e uma contribuição a mais nossa do país. Eu gostaria de mostrar rapidamente que a Europa, dando algumas sugestões para os nossos stakeholders aqui do setor, está trabalhando muito em conjunto. Como que eles estão fazendo esse trabalho em conjunto? Eles escolheram, isso é coordenado pela UITP, eles escolheram uma série de cidades, que vocês estão vendo ali apontadas, classificadas em 3 modelos ali, as anfitriãs, as cidades-alvos e as que estão interessadas. As anfitriãs, elas acolhem aquelas que são alvos, que estão implantando. As anfitriãs já estão mais adiantadas e passam uma série de informações, tudo que for possível e necessário. E qual é a prioridade nesse momento? Eles estão um pouco na nossa frente. Eles estão trabalhando muito com a padronização. Não vamos cada um fazer a sua tomada de carregador, não vamos cada um usar um determinado tipo de
de motor elétrico. Vamos padronizar ao máximo, isso é importantíssimo, e dar a interoperabilidade. Você tem um carro, você vai num carregador, você carrega. É como hoje, você vai botar gasolina, você escolhe qualquer posto de gasolina, vai lá e bota a gasolina. Então, está se trabalhando isso também. E cada cidade compartilha com as outras todos aqueles elementos. Tem webinars, tem visitas técnicas, o marketplace para que você consiga comercializar produtos de uma forma integrada e vai por aí adiante. O que eu quero apontar aqui é o seguinte: há uma colaboração e um trabalho conjunto de uma série de cidades europeias, que vocês verificaram ali no gráfico, e é isso que tem que se fazer. Não dá para trabalhar sozinho, cada um por si. Eu vejo aqui alguns casos, nós temos Curitiba fazendo, tem São José dos Campos, Sorocaba, Campinas. Estamos todos conversando, estamos todos se integrando. É fundamental, né, para ganhar escala e ganhar velocidade. Londres. Eu peguei um trabalho de Londres para mostrar para vocês como eles estão preocupados e olhar lá na frente já a questão da infraestrutura, não é só o material rodante. Esses relatórios estão todos disponíveis para você dar um download na biblioteca, na internet, com detalhes técnicos impressionantes. Então, vale a pena para quem está interessado no setor e com a responsabilidade de fazer, começar a dar uma olhada. Já tem muita coisa pronta nesses relatórios. E como que Londres está fazendo a sua introdução com frota? Peguei um caso aqui, o gestor de Londres, o forte, é o Transport for London, né? O TfL que está ali, é o gestor. É a grande SP Trans deles. O operador, olha que coisa, o operador é a RATP francesa, que é uma estatal da França. E o ônibus é um BID da China. Pega um outro caso em Londres, o gestor é a própria TfL. Você tem um operador que é a Bellio London, que é um grande operador britânico. E você tem um ônibus Caetano produzido em Portugal. Ou seja, você percebe que está havendo um agrupamento, uma sinergia de todo mundo procurar unir forças na sua especialidade. Madrid. Madrid tem um plano estratégico fantástico. Está trabalhando com horizonte bem definido, com uma tabela, cumprindo ponto a ponto. Ali é um traçado meu que eu estava acompanhando esse estudo. Está cumprindo, está implantando, implanta por linha, eletrifica uma linha, eletrifica outra. E fez agora há pouco a maior compra de ônibus elétricos lá da Espanha, 80 milhões de euros para 200 e tantos ônibus, que vai começar a ser implantado a partir de 2022 para 2023. Esse é o total que eles estão aplicando. E como eu disse, olha lá, 5 novas linhas estão sendo eletrificadas. É linha por linha totalmente eletrificada, correndo com uma programação bem feita. América Latina. Você tem este site, que é o Ebus Radar, que te dá indicação e fica online, sempre atualizando. América Latina, nós temos aquele volume que tem ali, de 2.400 e poucos ônibus elétricos. Grande parte desse volume em 2 países, conforme vocês vão ver nessa tabela, que é na Colômbia e no Chile. México em terceiro, Brasil com 351. Brasil 351, leva em conta que grande parte daqueles ônibus ali são ainda os trólebus, né? O ônibus elétrico completa a bateria, como vocês estão vendo esse ao lado, é um número bem menor. Mas enfim, estamos aí com bastante espaço para crescer ainda, tá? Chile tem metas bem estabelecidas, muito falado, muito discutido. Passou por aqui já apresentadores. Ontem o Juan, que é um dos responsáveis pela implantação no Chile, explicou até o grande modelo de negócio que eles estabeleceram. Eu vou pular, porque ontem foi explicado os stakeholders desse processo. Você percebe lá em cima, existe uma agência reguladora em verde, em azul a área financeira, que faz a arrecadação, a cobrança. Agora, o que é interessante é que você tem aqui a fornecedora de energia,
você tem a BYD, que é fornecedora de material rodante e os carregadores, e você tem o operador. Ou seja, houve uma divisão também de responsabilidade e de riscos. Então, é um modelo, está sendo bastante discutido. Colômbia fez algumas adaptações, mas também está seguindo um modelo em que você abrange um corpo maior de stakeholders e não só concentrar em cima de um operador que vai comprar o ônibus, vai operar, vai, enfim, ter toda a responsabilidade. Então, você dilui essa responsabilidade. O que eu acho interessante, este é um dos principais relatórios que dá um panorama sobre elétricos, EV, né, Electrical Vehicles, veículos elétricos no mundo. E essa edição, que é a última deles, eles fazem um apanhado que nos dá a ideia de como que a coisa está crescendo. Dá uma olhada. Em 2012, começa a série, foram produzidos 120 mil veículos elétricos no mundo. Esses dados são globais. Agora dá uma olhada no número de 2021. 6,6. Ou seja, em 2021 produziu-se a cada semana o que se produzia 10 anos atrás, durante o ano. Então você vê o caráter exponencial dessa brincadeira. Agora em 22, aponta-se para 8 milhões de produção de veículos elétricos no mundo. Chegaremos a mais ou menos 30 milhões até o fim do ano. É pouco, frente à frota geral, que se fala de 600 milhões de veículos, 800 milhões de veículos. É um número meio flexível, porque muitas vezes se dá um número global, mas não se conta aqueles carros que já foram fechados, abandonados. Aqui no Brasil, muitas vezes você vê o saldo de carros em uso, e muitos deles já estão abandonados, mas não deram baixa nos Detrans dos estados. Mas tudo bem, é um detalhe. O importante é que existe sim uma tendência, eu acho importante a gente falar em tendências, de um aumento nessa produção. Brasil. Nesse semestre, a venda de BEV é o veículo elétrico integral, a bateria, né? Superou o total de 2021. Então, a gente já bateu num semestre tudo que nós vendemos o ano passado, o ano anterior, né? As vendas eletrificadas em 2022 superaram em 31% as vendas no mesmo período de 2021. Então, o Brasil também está crescendo, num ritmo mais suave, mas está. Agora, em julho, a BEV, né, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, anunciou que a nossa frota nacional ultrapassou 100 mil eletrificados. Você vê que tem uma diferença ali, colocada a palavra eletrificado, porque também está junto dessa contagem os veículos híbridos, que é aquele que tem o motor elétrico e o motor a combustão que recarrega a bateria, tá ok? Mas o nosso parque interno está pequeno. Temos muito espaço para crescer. Estamos prontos para encarar o desafio? Indo para o fim da nossa conversa, eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês. Será que dá para a gente encarar essa eletrificação da mobilidade? Vamos ver. Nós temos montadoras no Brasil já de carro? Temos 20. Distribuídas em 65 plantas industriais. Não é pouca coisa. Está aí. É um dado do problema. O resto da América Latina tem esse volume todo? Não talvez. O México, né, com certeza. Os outros têm mais dificuldades de ter essa planta toda. Mas vamos seguir adiante. Encarroçadoras. Pelo amor de Deus, aí nós damos show. Encarroçadora, dá para bater no peito, certo? Além de um número bastante importante, as nossas encarroçadoras são excelência, são de excelência perante outras encarroçadoras do mundo. Para quem já andou e conhece, sabe o que eu estou dizendo. Então tá bom, vamos adiante. Como é que nós estamos de chassis? Bom, já tem gente até chegando perto da produção, né? A Marco Polo já está fazendo chassi para elétrico. A Eletra está prestes a falar, olha, daqui a pouco eu topo também fazer chassi. Está pegando com um convênio com a Scania por enquanto, mas tem aqueles todos.
E motores elétricos, eu peguei duas ali, mas tem outras. Peguei duas grandes que sabem fazer essa parte. Estamos prontos para a eletrificação? Vamos lá. Essas aí são fábricas de equipamentos, carregadores, etc. Não, nós temos todos ali, a GE, a Braun-Balveri, Siemens, Bosch, Continental, a própria WEG. Infra de carregamentos, cabeamento, instalação, projetos, temos aquelas ali, e são poucas as minhas assinaladas. Eu estou assinalando poucas aí, viu? Eu não esgotei todo o assunto, eu fui pegando aquelas que mais eu fui sabendo, fui olhando, fui verificando. Se você quiser levantar com mais dados, entra no site da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Eles atingiram 100 sócios, 100 membros, desculpe, agora esse mês. Até o ano passado eram 40, mais do que dobrou. Se você pegar a relação dos 100 membros da BVE, você vai pegando, vai olhando, você vai ver o que tem de capacidade instalada no Brasil para essa produção. Vamos em frente, acabando. Bom, de energia nós temos inúmeras empresas, não só distribuidoras de energia, mas também que estão investindo em geração de energia. Há inúmeras ali dentro que estão também fazendo a geração, não só a distribuição. E universidades? Universidades há inúmeras. Essa semana, por exemplo, na terça-feira, nós abrimos na Unicamp, da onde eu vim, eu participei durante a minha vida de academia, inaugurou o Centro Paulista de Transição Energética. Eu tive a honra de ser convidado para ser o presidente do conselho do centro, Conselho Internacional, e já temos 150 pesquisadores inscritos no Brasil, na América Latina e 3 países europeus. É um processo de 5 anos que agora nós demos um start nessa configuração. Então, as universidades, como você tem na USP, você tem na COP, você tem em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, enfim, eu vou aqui poder me perder e deixar de citar algumas. Última transparência que eu queria provocar também. Olha o título: as principais montadoras aceleram os planos de eletrificação e visam um futuro totalmente elétrico. Então, esses são dados que eu tirei daquele relatório, que eu mostrei ali para vocês, Panorama Global de Veículos Elétricos 2022. Esse relatório foi publicado agora em maio. Olha em azul. O que significa a linha azul? São as montadoras que estão se comprometendo com o seguinte: a Toyota, lançamento de 30 modelos, 3,5 milhões de vendas anuais até tanto. Volkswagen, os veículos elétricos ultrapassarão 70% de suas metas. Ford, 30% de veículos elétricos até 2026. 2026 é agora, depois da manhã. Volvo, BMW, todas elas com times, com deadlines bem curtos, dizendo que vão fazer já comprometido. Algumas delas que não está aqui, uma delas não está aqui, a BYD, por exemplo, já decretou que não vai mais fazer veículo a explosão. Não vai mais comercializar veículos. A BYD já dedicou, desde março, vai só produzir veículos elétricos. Em amarelo tem a Kia, que também tem a sua promessa, que nós não temos uma planta industrial, mas aqui ela importa esses carros. Então, daquela relação inteira, a gente já pode dizer, olha, as suas matrizes já se comprometeram. E vocês aqui vão arrastar até quando algumas questões, vamos ainda pensar no motor a combustão, mas tem que ter realmente escalonamento. Ninguém é doido de achar ou de imaginar que você pode sucatear trilhões e trilhões de dólares investidos em poucos anos, mas tem que começar a olhar para o horizonte que vem por aí. Esse material, eu já tinha acabado de fazer a montagem da palestra, quando eu vi que na UITP saiu mais esse relatório que vai ser lançado a semana que vem. Está tratando especificamente de TI, a parte de informática em transportes, já voltado para a eletrificação. É um material de umas 70 e poucas páginas, já está pronto e tem o seu lançamento mundial a semana que vem. Então era isso que eu gostaria de comentar com vocês e fica agora para as reflexões. Muito obrigado a todos.